Queridos, boa noite. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar a sua vida, alma e coração nesta hora, juntamente com você, sua família, seu cônjuge, seu lar. Que essa paz de Deus possa estar em todos os lugares neste momento em sua vida. Então, nós iniciaremos aqui o nosso culto, que chamamos o culto em seu lar. E iniciaremos o culto em seu lar, orando, buscando a presença de Deus. Então, mesmo aí onde você se encontra, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus neste momento. Deus bendito e glorioso Pai Celestial, nós entramos, Senhor, em Tua presença para Te louvar, para Te adorar, Te agradecer, para cantar louvores ao Senhor, para entrarmos, ó Deus, em comunhão contigo e também, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos neste momento. Mesmo não estando em corpo presente, também não estando em uma chamada de vídeo, reunião, mas mesmo sem vermos um ao outro, que nós possamos nos unirmos neste momento em espírito e em verdade, em oração, em pensamento, que possamos também nesse momento estarmos cumprimentando um ao outro aí com a paz do Senhor Jesus, que possamos também dar um like aí, um sim para o nosso irmão que está assistindo o teu culto, Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que a tua presença nos fortaleça, nos traz alegria, nos traz, Senhor, amor, serenidade, vontade de vencer. Oh Deus, como é bom falar contigo, Pai. Como é bom estar na tua santa presença. Como é bom poder orar a Ti e orar pelos nossos irmãos, pelos nossos entes queridos. Como é bom, Senhor. E agora, Pai, nesta hora de culto, nós queremos nos desarmar, que deixamos de lado todas as diferenças que há em cada um, que há na minha vida para com os demais, mas que nos tornemos um corpo, uma igreja, um povo santo, que busca a Tua presença e que Te adora neste momento, mesmo com a nossa igreja, como diz a palavra do Novo Testamento, com a igreja que está em cada lar neste momento, que possamos nos juntar, nos unirmos a Ti em oração, louvor, obediência e reverência. Assim pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor nos aceite em Tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E assim, queridos, nós vamos cantar um hino do nosso inário cantor cristão, de número 160. Esse hino fala sobre a fé contemplada, que Deus contempla a nossa fé. E nós vamos externar isto agora cantando, louvando a Deus, declarando que Jesus contemplará a nossa fé, ouvirá a nossa oração e nos responderá em tempo oportuno. Amém? Então, cantemos ao Senhor. Deus promete.
Deus. Eu sei que esse hino é conhecido de todos, mas aqueles irmãos já da velha guarda no Evangelho, principalmente aqueles que já vieram de igreja batista, conhecem esse hino, fé contemplada. E é baseado na nossa fé contemplada por Deus, assim temos certeza, é que nós seguimos a nossa caminhada em meio às dificuldades, aos problemas, às coisas que vêm surgindo, às restrições. Entretanto, queridos, nada nos impedirá de avançar no reino de Deus, nada nos impedirá de avançar na nossa caminhada cristã, na nossa vida cotidiana, na escola, na faculdade, no trabalho, na família, na esperança de dias melhores. Nada dessas coisas vão nos impedir de poder sonhar, de poder projetar, de poder tomar decisões, porque Deus está conosco. E diz Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe nesse momento de culto. E nós queremos também aproveitar esse momento para agradecer aí a sua presença aqui nesse momento, né? Embora não no templo, mas aqui na nossa chamada do Facebook, aqui, né, ao vivo. Você que parou aí as suas atividades em casa, que vestiu uma roupinha bonitinha, né? No meu caso aqui, botei até uma gravata hoje aqui para ficar mais no clima. E nós estamos aqui, amados, com esse propósito de louvar a Deus, de buscar a presença de Deus e não vai parar. Nós queremos agradecer a você que parou para o culto e que tenhamos reverência também, embora cada um em sua casa, mas nós faremos deste lugar onde você se encontra, onde eu me encontro, a casa de Deus, o lugar de adoração. Como dizia Jacó, quando no deserto de viagem para Harã, ele fala, quando acorda e teve um sonho com Deus, ele diz assim, puxa vida, eu não sabia que neste lugar onde estou é a casa de Deus e a porta dos céus. Que a nossa casa, que a nossa família, a nossa vida, o nosso lar, seja a casa de Deus e seja também a porta do céu para nós, neste momento. Que Deus possa nos visitar com a presença do seu Santo Espírito, que Ele possa tocar em cada coração, que Ele possa ungir as nossas vidas, a nossa mente, as nossas emoções, e que tenhamos a mesma alegria, amados. Amém? Graças a Deus. Hoje, mais cedo, enviei aí um comunicado, um vídeo, dessa vez não foi para a igreja toda, mas para a diretoria de nossa igreja, o corpo diaconal, aqueles que fazem a diretoria, que dirige a igreja, vamos dizer assim, que estão aí à frente, puxando a carroça com Carlos, como tesoureiro, vice-presidente, etc. e tal, é que já falamos sobre esse assunto, mas colocamos para os irmãos, pedindo uma orientação dos irmãos e oração quanto à questão da reabertura do nosso templo para o retorno aos cultos lá na igreja. Então nós estamos aguardando ainda o retorno da resposta dos irmãos. Alguns já nos deram o seu parecer e nós pedimos que os irmãos ponderem, que os irmãos orem, mesmo que você não tenha recebido essa comunicação, mas ore também nesse sentido, porque não queremos fazer nada assim da cabeça do pastor, não vamos fazer, vamos lá e tal. É muito bacana, é muito bonito, mas também é importante que essas decisões sejam compartilhadas com os nossos irmãos. É por isso que hoje nós vamos falar sobre decisão. É um assunto importante para nós hoje, tá? A questão das decisões que nós temos que tomar. Mas também uma coisa interessante que vai acontecer agora no nosso culto,
eu digo que é uma coisa inusitada. Porque eu digo para os irmãos que o nosso culto aqui não é um programa de estúdio, né, de televisão, pá, tudo bonitinho ali, tudo cronometrado, tudo dentro do espaço de segundo, a música e tal. Pá. Então nós fazemos um culto aqui ao vivo, né? Quem não for aí da nossa igreja, que seja de outra igreja ou que não seja de nenhuma igreja, que os irmãos e os amigos possam entender que assim funciona uma igreja, e no nosso caso uma igreja batista, tá bom? Então qual é a coisa inusitada que vamos fazer agora? Tantã, 2 pontinhos aí. Amados, nós temos uma irmã muito querida em nossa igreja, a irmã Bernadette, que é a esposa do irmão Ivan, que está conosco, que começou a frequentar na nossa igreja alguns meses antes do confinamento. E ela ia pedir a inclusão do seu nome no rol de membro da igreja, né? Pedir para se tornar membro da igreja quando fechou a igreja física, né? Então eu falei para minha irmã, não, nós vamos fazer sim a sua inclusão nesse domingo agora, dia 24, nós vamos fazer, que é hoje. Então o que acontece? Nós estamos aqui apresentando o nome da irmã Bernadette, oriunda de São Paulo, serva de Deus, que está conosco, inclusive está aqui assistindo o culto nesse momento. Ela deseja se tornar membro de nossa igreja batista. E como nós fazemos, nós deixamos que os nossos membros aí decidam. Então, está aberto aí para você fazer o seu sim ou o seu não. Se você concorda que a irmã Bernadette se torne membro de nossa igreja, você vai dando aí um likezinho de sim, tá? Só escreve sim ou então positivo, tá bom? Então, nós entendemos que você está aceitando, ok? Alguém aceita? Vocês aceitam a irmã Bernadette? Então pode mandar o seu like aí, o seu sim, e nós estaremos aqui então recebendo a nossa querida irmã Bernadette como membro de nossa igreja. Então está vendo aqui as manifestações e nós louvamos a Deus, entendendo que é do agrado, é do acordo de todos que a irmã Bernadette se torna membro desse corpo, membro desta família, chamada Família Central de Praia Grande. Irmã Bernadette está vendo assim uma manifestação muito da hora, muito positiva, muito top, aí concordando que a senhora se torne membro da igreja, tá bom, minha irmã? Olha, minha irmã, a senhora é bem-vinda em nome de Jesus, tá bom? A senhora pode se declarar membro da Igreja Batista Central de Praia Grande. E graças a Deus por isto. E neste momento, nós vamos ler o texto da palavra de Deus, que esse encontro, pode mandar os likes, não tem problema, estou aqui contabilizando, tá bom? Nós vamos abrir as Bíblias, irmãos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Ok? Jeremias 29. A partir do versículo 10, esse verso 10, não vou ler o verso completo, vou ler parte desse versículo e passaremos um pouquinho mais adiante o verso 11. Então o verso 10 inicia assim: porque assim diz o Senhor, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Vou repetir essa parte do versículo. Porque assim diz o Senhor, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Paulo diz aos romanos que a palavra de Deus, a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E o verso 11 para frente diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós,
diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Qual é o fim que você espera da sua caminhada, da sua vida, dos seus projetos? Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E o verso 13 diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E a parte A do verso 14 diz: e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? Que palavra tremenda, né? Que palavra maravilhosa, palavra de esperança, palavra de bem, de pensamento bom, de pensamentos maravilhosos, de um fim maravilhoso que você espera. A palavra de Deus, ela completa toda a boa obra em nossas vidas, ela completa a nossa alegria e nos motiva a andar, a caminhar, a sonhar com muitas coisas. Tem sonhos mais distantes e tem sonhos mais próximos. Por exemplo, estar lá na Rua Espírito Santo 506, ali no culto, cantando junto, louvando junto, podendo dar um aperto de mão, um abraço em nosso irmão. Essa esperança não pode acabar. Esse sonho tem que ser vivo em nossas vidas. Mas também um sonho de que muitos voltarão para Deus, o sonho de que muitos chegarão a Deus através da ministração da palavra, através do nosso testemunho, do nosso cântico, do louvor. Amados, esse texto nos leva a refletir sobre o seguinte tema: caminhos firmes para uma segura decisão. Hoje eu falei para os irmãos que nós consultamos a nossa diretoria e a nossa liderança para tomada de uma decisão. E parece que está havendo consenso, embora nem todos ainda me deu de volta a palavra, a resposta que eu pedi. Mas espero que tenhamos, e eu, a partir desse momento, eu mandarei para os irmãos pelo um comunicado através do WhatsApp, para que todos possam receber esse comunicado das decisões dos nossos líderes da nossa igreja, que é composta de homens, mulheres, idosos e jovens. Tá bom, queridos? Então nós vamos fazer isso. Mas uma coisa interessante, que Jesus, o Filho de Deus, ele se coloca diante de seus discípulos, de seus apóstolos, da igreja daquele momento, como um caminho muito propício que nos leve a Deus. Pois quando nós queremos tomar uma boa decisão, nós vamos buscar isso em Deus, não é assim? E no Evangelho de João 14, capítulo 14, verso 6, diz assim o Senhor Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, decisões que nós precisamos tomar hoje, por exemplo, para receber a nossa irmã Bernadette, né? Ninguém está olhando para ela e vendo ela ao vivo, nem eu também, só vejo o nomezinho e a fotinho dela aqui aparecendo. Mas temos que tomar decisões, porque a igreja do Senhor Jesus não pode parar. E que Deus permita que tenhamos sempre esta porta aberta, que é o Facebook, que é o WhatsApp, que é
o YouTube e outros meios de comunicação para que a gente dê continuidade. Mas se isto fechar, tenha certeza de que Deus abrirá uma nova oportunidade, um novo caminho para não perder o contato, não perder a nossa caminhada. Deus é aquele que abre caminho nos desertos para nós chegar aos nossos sonhos, né? Ao nosso desejo, aos nossos projetos, aos nossos ideais. Deus abre caminho no deserto. E o caminho de Deus para nós é Jesus. Então, amados, nesse momento em que nós aqui nos encontramos, antes de qualquer coisa, de tomar assim essa decisão, lembre-se de que não se deve tomar uma decisão quando nós estivermos em algumas situações. Isso é praxe, é conselho, né? Palavras de conselheiros, de líderes espirituais, de pastores, mas também de profissionais da área da saúde, da doença psicossomática, dos psicoterapeutas, terapeutas, psicólogos. Então, são conselhos muito importantes. Olha, repetindo aqui, não se deve tomar uma decisão quando você estiver profundamente desapontado. Você já viu falar que a casa caiu? O pau quebrou, chutou o barraco, ou alguém desceu do salto? Essas expressões corriqueiras são conhecidas nossas, porque tomaram decisões em momentos de desapontamento, que estavam perdidos. Segundo, é quando você estiver fisicamente exausto. Isso é um outro problema. Lembra do caso de Esaú, quando chegou cansado em casa, com fome, não tinha o que comer, e Jacó, olha, muito esperto, ele falou assim, olha, eu te dou um prato de comer, mas se você me der o seu direito de primogenitura. E naquele momento de exaustão, foi que aconteceu, Esaú cedeu e perdeu a bênção maior, a bênção da primogenitura. Perdeu o pleito para Jacó. Terceiro, quando você estiver irado, irmãos, quem é homem, quem é mulher, quem é ser humano, sabe o que é ira? Ninguém fala assim, ai meu Deus, um pastor também se ira. Eu não quero dizer para você que o pastor é o mais irado, porque senão vocês vão me abandonar na caminhada. Mas eu sou um homem, tenho também momento de ira. E quando nós tomamos decisões em momento de ira, a gente manda quebrar o cacete. Assim, e vai lá e a coisa acontece. Então, precisamos buscar decisões acertadas. Quarto, em momentos em que você estiver abatido e deprimido, esse momento não é momento de tomar decisões. Às vezes você olha para o seu cônjuge, o cara está triste, a pessoa está ali angustiada, amargurada. Ei, fulano, bora lá, vai fazer. Não é o momento. Aí você percebe que o seu patrão está nessa fase aí, como diz lá na Bahia, está na fossa, né? Na angústia ali, deprimido. Esse não é também momento de tomar decisões, porque não quero fazer de qualquer jeito, como fizer tá bom, e toca para frente. Quinto, momento que você não pode tomar decisão. Quando você estiver com perspectiva de derrota, tiver com medo, esse momento você não pode tomar decisão, porque você vai tomar decisão errada e você vai se arrepender, ou você vai entrar, como diz o povo do Nordeste, numa canoa furada, ou vai dar com os burros na água. Então,
esse momento de perspectivas de derrota é o momento que nós precisamos, irmãos. Tá? Veja que nesses 5 itens que colocamos aqui, nessas circunstâncias, é melhor você dizer para você mesmo, né, para mim mesmo, como diz Paulo aos Coríntios, examine-se o homem a si mesmo para tomar uma decisão, tá bom? Então fala para você mesmo, ainda não estou preparado para tomar uma decisão, preciso de mais tempo para orar, para consultar a palavra de Deus, para ponderar. Lembra você que é diretoria da igreja, eu falei, irmãos, após ouvir a minha palavra, pondere e me dê uma resposta. Pondere, pense, é porque eu mostrei os prós e os contras. Às vezes na nossa igreja, queridos, eu já vi muito isso ao longo da minha caminhada no ministério, alguém fala assim, pastor, como é que eu posso entender que Deus disse sim para mim? Como é que eu posso entender que é a vontade de Deus? Ou então, dentro da nossa palavra de hoje, quando é que eu posso tomar essa decisão? Amados, o nosso primeiro ponto, vamos discorrer sobre isto. O primeiro caminho que temos a percorrer é a oração. É falar com Deus. E sabe o que Deus fala para o seu povo através de Jesus? Veja o que diz Mateus capítulo 7, os versos de 7 a 8, diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, o Senhor Jesus nos coloca aqui uma pista boa, um caminho acertado para uma decisão, que é a oração. Esse texto de Mateus, o Senhor Jesus nos incita a orar, a falar com Deus. Eu vou pedir para Deus essa orientação, mas se ainda está um pouco difícil, eu vou buscar, eu vou abrir a palavra, mas se ainda não deu certo, ainda está tendo dificuldade, eu vou bater na porta de Deus, eu vou fazer um clamor. Ele diz que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. A porta de Deus, a palavra de Deus, o consentimento de Deus. Mas pastor, ainda não está bem adequado não, ainda estou em dúvida ainda como é que eu vou ter a certeza dessa decisão. Eu falei que o primeiro passo é a oração. Mas o apóstolo Paulo, ele tem um texto tão maravilhoso que eu uso direto, constantemente, que é o texto de Filipenses 4:7, que ele fala assim: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus. Amados, quando nós temos que tomar uma decisão, quando nós buscamos na palavra, oramos, buscamos na palavra, quando nós temos a paz de Deus em nosso coração, então essa paz de Deus, vamos dizer assim, é uma luz, é o caminho que devemos seguir e dar continuidade. Deus falou: olha, meu amigo, positivo, pode ir, pode continuar. Agora, se continuar o medo do fracasso e continuar pensando, mas se eu fizer, mas se eu não fizer,
Mas se eu abrir a igreja? Mas se eu não abrir? E se o povo for? E se o povo não for? Então, é a hora que nós precisamos disto. Então, amados, aqui está o nosso primeiro ponto. Orar é falar com Deus intimamente. E é na intimidade com Deus que o coração encontra paz nas tomadas de decisões. Aí tem um cântico que diz assim, do cantor cristão: se teu coração estiver em paz, se teu coração estiver em paz. Ó, partimos então para o nosso segundo ponto. Então, voltando aqui o nosso tema, caminhos firmes para uma segura decisão. O primeiro caminho aqui é a oração. E o segundo caminho são as circunstâncias. Isto não podemos perder o foco. O foco nas circunstâncias. Foi o que nós colocamos hoje à tarde na minha palavra para com a nossa liderança. As circunstâncias que nos cercam, que são favoráveis ou não são favoráveis. As circunstâncias. E todas as circunstâncias, elas devem ser analisadas com profundidade, com ciência, com ponderação, com racionalidade. Também, lembra que nós ainda vivemos na carne. Somos espirituais, somos ser espiritual, mas somos também físico, por que não dizer carnal? E o mundo nos cerca de problemas, de dificuldades, de ciladas. É por isso que o salmista, no Salmo 91, ele fala que o Senhor vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Algum irmão que deu a resposta hoje me falou assim: pastor, nós não podemos tentar o Senhor nesse momento. Não vou dizer aqui qual foi a decisão dele, mas o irmão já tira aí as conclusões. Então, queridos, vejamos, devemos analisar com profundidade todas as circunstâncias, todos os prós e os contras. Essas coisas devem ser levadas em consideração, levada na ponta do lápis, medindo os prós e os contras, as benesses e também os problemas que poderemos ter. Então, eu digo para os irmãos que este segundo caminho, que são as circunstâncias, eu digo para os irmãos, eu estou falando isso aqui, irmãos, eu estou usando aqui a igreja como experiência, como ilustração, mas isso você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na decisão do namoro, do noivado, do casamento, de sair do emprego, de mudar de um curso, de mudar de trabalho, de mudar de cidade, de fim, de tudo. São decisões. São decisões. E não despreze nenhum fator. Aí eu volto a dizer, é preciso ponderar. Lembrando que o nosso texto fala que Deus vai nos visitar e cumprir sobre nós a sua boa palavra. Ele quer que nós sejamos sábios nas decisões, muito sábios. Aí vamos para o terceiro caminho. E esse terceiro caminho para uma decisão, ou uma segura decisão, são os conselheiros. A palavra de Deus nos orienta a buscar conselheiros.
Então, vejamos o que diz, por exemplo, em Provérbios, Provérbios capítulo 11, o versículo 14, diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, o povo sofre, mas na multidão de conselheiros há segurança. Nós que somos batistas temos um tal de assembleia, um tal de buscar um consenso na multidão ali dos líderes espirituais. Não é buscar conselho em qualquer um não, viu, irmãos? Pessoa apavorada não, pessoa daí meia, né? Não. Pessoas ponderadas, né? Líderes espirituais. Cada um, assim, no seu dia a dia, pode ter as suas diferenças, os seus pontos de vista, mas nós, quando se trata de decisões, trata-se de vida. Vida bem-sucedida ou vida mal-sucedida. Vida e morte. Tudo está nas nossas decisões. Então, é por isso que a palavra de Deus nos dá essa orientação, que é muito importante para nós. Também, ainda no capítulo 15 de Provérbios, e o verso 22, diz assim, 15, 22, onde não há conselheiros, os projetos saem em vãos, saem maus, perdidos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão ali a vontade de Deus. Eu não sei se os irmãos, eu gosto muito de usar provérbios, eu sou da ala mais antiga, do povo antigo, lá da roça onde eu nasci, então se usa muito provérbios. E dentre esses provérbios, eu aprendi um que se diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Não está dizendo aqui que o povo é Deus, mas por causa da multidão, da maioria, quando essa maioria são pessoas sensatas, etc e tal, então tomaremos boas decisões para termos, irmãos, um futuro melhor. Não pensa só em você, pense no seu cônjuge, pense em seus filhos, pense em seus pais, pense em suas descendências, em suas gerações, pense em nossa nação, em nossa igreja. Então a palavra nos leva a tomar decisões acertadas. Essas coisas isoladas, irmãos, não é coisa boa não. Não é coisa boa não. Pode até ter boas intenções, mas eu prefiro fazer desta forma. Não é questão de ser medroso, de jeito nenhum. Então vejamos que aqui, como eu falei, não é o conselho de uma pessoa qualquer, mas de uma pessoa cristã, de uma pessoa experiente, ou que não seja cristão, mas que seja idônea, de preferência pessoas que pensam, inclusive, diferente de você, que não pense só como você pensa, que pense diferente, que nos confronta muitas vezes. Isso é importante para nós. Quarto e último caminho para uma segura decisão. Sabe quais são, irmãos? As promessas de Deus. Fala glória a Deus, aleluia. As promessas de Deus é o quarto caminho que temos. Então, busque a palavra de Deus, pois através de um texto bíblico, como nós buscamos alguns aqui, você vai encontrar uma orientação para esta segura decisão que precisamos tomar em nossas vidas, em todos os momentos, inclusive nesses momentos
de angústia, de confinamento, que nós às vezes ficamos perdidos, sem saber o que falar, o que fazer, e pega em um, pega em outro, e corre para lá, e corre para cá, e vai pela conversa de todo mundo aí, e muitas vezes não estamos corretos, tá? Vejamos o seguinte: se a palavra de Deus te disser não, é não, que seja não. Se o texto for uma promessa de Deus para a sua vida, firme-se nessa palavra, pois, diz a palavra aqui, vai dar tudo certo. Um cântico que nós cantávamos na nossa igreja antigamente. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo para a sua vida, meu irmão. Firme-se nessa palavra, tá? Firme nessa palavra. Nenhuma, diz aqui o texto, nenhuma das boas promessas de Deus cairá por terra. Lembra do texto que eu falei no início, lá, do apóstolo Paulo aos Filipenses? Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, isso é uma promessa de Deus para uma segura decisão em nossas vidas. Eu vou tomar essa decisão. Deus está me mostrando, mas não é pelo nosso ímpeto. Não. Ponderação é muito importante. Então, amados, concluindo aqui a nossa palavra, diz o Senhor: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual o fim que você deseja? Deus tem essa palavra para você. Mas, voltando aqui a refletir sobre o nosso contexto geral, o que pode acontecer em relação a tudo que nós estamos falando? A paz, ela pode sair do coração? Pode. Tá? As circunstâncias podem mudar? Podem. Os conselheiros podem falhar? Podem. Mas a palavra de Deus jamais mudará. Diz o Apocalipse que ela jamais passará. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Jesus, concluindo aqui, fechando aqui a nossa palavra, ele diz que ele é o caminho que devemos seguir para ser feliz nas decisões. Ele diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos cantar aqui, a pastora vai estar nos dirigindo a um novo cântico aqui, e nós vamos cantar para também dar a nossa bênção, como nós fazemos sempre. Quebra
Jesus. Queridos, olha para a pessoa que está aí do seu lado. Embora a pastora esteja aqui atrás, mas eu estou olhando para ela aqui pelo o áudio aqui. E você vai falar para essa pessoa que está aí na sua frente agora, olha nos olhos dela. Se você estiver sozinho, estiver sozinha, fecha os olhos e olha para você mesmo, tá bom? Fala assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e graças a Deus. Você está aí junto com o seu parceiro, a sua família, pode dar também um abraço, mas eu quero aqui dar um avisozinho para os irmãos. Não esqueçam, amados, dos dízimos e das ofertas, tá bom? Hoje ainda eu vou mandar pelo Zap aquele cartãozinho com o número da conta da igreja, tá bom? Para você não esquecer do seu dízimo, de sua oferta, dos mantimentos para a cesta básica. E inclusive eu já agradeci, mas volto a agradecer na sexta-feira. A irmã Lídia então pediu que eu agradecesse a você que contribuiu, que levou seu mantimento lá na igreja para a formação dessa cesta, tá bom? Amanhã eu enviarei para a irmã Bernadette uma ficha via Zap para ela preencher, e aí ela preenche e me manda de novo, e a gente vai estar incluindo ela aqui no arquivo da igreja da família central de Praia Grande. Agora, queridos, ó, o meu beijo para você, meu ósculo santo, meu aperto de mão e também o meu abraço bem apertado e carinhoso para você, tá bom? E receba a saudação da pastora Miriam. Um beijo, boa noite a todos, a paz do Senhor, que vocês tenham uma noite muito abençoada, viu? Amém, graças a Deus, e até amanhã o nosso próximo encontro em nome de Jesus.